Dois jovens cheios de sonhos começam a bater papo pelo celular. Contam suas rotinas. Cheguei em casa e fiquei de boa e tô aqui embaixo aqui na praia, analisando com os moleques. E o seu? Foi tranquilo, eu fui pra academia, depois só fiquei em casa. Ele tem 18 anos. Ela, 19. Tédio da p***, tem nada pra fazer. Nossa, também tô no tédio, muito tédio. Mãe, ainda inventei de fazer brigadeiro, agora eu vou ter que enrolar. Ele se chama Dimas Cândido de Oliveira Filho, é jogador de futebol. E no ano passado conseguiu chegar a um time grande, meio-campista das categorias de base do Corinthians. Antes, jogava no Coimbra, clube da cidade de Contagem, Minas Gerais. Treina todo dia, né? Que ruim. Não ia aguentar não. Então eu vou dormir agora. Amanhã a gente conversa mais. Beijo, boa noite. Lívia Gabriela da Silva Matos estava estudando para ser técnica de enfermagem. Lívia tinha bastante perspectiva de futuro. Ela era muito comprometida com tudo que ela fazia na vida. Segundo a família, ela era muito estudiosa, esforçada e generosa. Era uma pessoa maravilhosa, sem palavras para ela. No dia 22 do mês passado, Dimas não jogou a copinha. Ele e Lívia estavam em lugares distantes do estádio em Itaquera. O jogador e Lívia combinaram de se encontrar exatamente nesse dia, só que às 6 da tarde, no apartamento onde ele estava. Nesse primeiro encontro, haveria relação sexual. Dimas escreveu: "Eu não gosto de transar sem camisinha." Lívia respondeu: "Eu também não. Tô pronta. Quer que eu vá agora ou daqui a pouco?" Ele responde: "Daqui a pouco." E exatamente às 6:06 da tarde, ela avisou: "Tô chegando, amor." Essa foi a última mensagem da estudante para Dimas. Algo aconteceu naquele quarto. Para a polícia, o jogador disse que os dois não consumiram drogas nem bebida alcoólica e tiveram relação sexual com uso de camisinha. Depois descansaram, conversaram e foram ter uma segunda relação. De repente, ela não respondia mais, que percebeu que Lívia tinha desmaiado e ligou para o SAMU. Que o atendente orientou a colocá-la de barriga para cima e massagear o peito até a chegada da ambulância. E que nesse momento, notou que ela apresentava um sangramento nas partes íntimas. Ele ficou numa chamada com o SAMU por mais de 20 minutos. E quando o SAMU chegou, ele continuou prestando auxílio junto com o SAMU e acompanhou essa jovem do apartamento dele até o hospital. O SAMU não informou quanto tempo durou todo o atendimento, desde o pedido de socorro até a chegada ao hospital. Lívia teve 4 paradas cardiorrespiratórias e acabou morrendo. A polícia registrou o caso como morte suspeita. A polícia compareceu no local dos fatos e não verificou nenhum indício de crime. Por isso que ele não foi preso em flagrante delito. Segundo o advogado de Dimas, ele não é acusado de nenhum crime, sobretudo, ele não praticou nenhum crime. E ao indagarem se ele usou algum objeto na relação, advogado responde: não. Ele não utilizou nenhum objeto na relação sexual. O quarto também foi periciado. Tiraram fotos de todo o apartamento dele. Não encontrado nenhum objeto. Nada. Eles tiveram relações sexuais com o consentimento dela e com uso de preservativo. Advogado disse ainda que no início da relação sexual Dimas não percebeu nada estranho. Somente depois que ele percebeu que ela tinha desfalecido, que ele clareou o quarto, ele viu que tinha bastante sangue e fez o contato com o SAMU. No atestado de óbito, consta que a causa da morte, ruptura de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda. O jogador prestou depoimento na quarta-feira, dia 7 de fevereiro, na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, situada na zona leste da capital paulista. A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso e solicitou realização de perícia no apartamento de Dimas Cândido, onde foi encontrado sangue no colchão e no chão, além de uma camisinha e 2 cigarros eletrônicos. Segundo o médico que atendeu Lívia Gabriele da Silva Matos, havia um corte de aproximadamente 5 centímetros em sua parte íntima. No entanto, ele não conseguiu afirmar se a lesão foi ocasionada pela relação sexual que manteve com o jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho ou por um objeto. Dimas relatou que com a ajuda da enfermeira, conseguiu desbloquear o telefone de Lívia e ligar para a mãe ou para relatar o que estava acontecendo. E que a enfermeira conversou com a irmã de Lívia e contou para onde ela seria levada. A irmã de Lívia, segundo Dimas, contou à polícia e teria dito que ela bebeu cerveja durante a tarde e tomava remédio para ansiedade.
A polícia militar foi acionada pelo pai de Lívia, que é PM reformado. Rubens Chagas Matos, em depoimento, confirmou a versão dada por Dimas de que a enfermeira teria conversado com a família e informado o estado de saúde da jovem. Ele disse ainda que a filha teria dito que iria visitar uma amiga e depois assistir a uma partida do Corinthians em um bar. O pai de Lívia conta ainda que médico confirmou que Lívia teve 3 paradas cardíacas e que a hemorragia havia sido controlada. Contudo, 40 minutos depois ela teve a 4ª parada respiratória. A delegada esteve na casa de Dimas e registrou que o imóvel, composto por sala, cozinha, 2 quartos e banheiro, tinha poucos móveis e que havia pequena quantidade de sangue em cima do colchão do casal e no chão, uma camisinha usada e em cima de um pequeno móvel 2 cigarros eletrônicos. O advogado Alfredo Porcer, que representa a família de Lívia Matos, apontou uma inconsistência nos depoimentos de Dimas. Relata ainda que houve um rompimento, mas a maneira como isso se deu é só pelos laudos complementares. Conta ainda que no primeiro momento Dimas disse que teria uma segunda relação, mas ele não chegou a ter. Quando ele foi ter a segunda relação, ela estava desmaiada e ele não narra isso no segundo depoimento, ele disse que foi uma relação só. O que teria acontecido com Lívia? O laudo do IML sobre lesão tem previsão de saírem em 30 dias. O atestado de óbito emitido pelo Hospital Municipal do Tatuapé apontou que a causa da morte foi uma ruptura na região genital. Os exames complementares necroscópico, toxicológico e sexológico devem apontar o que pode ter causado a ruptura na região genital de Lívia. Além disso, esses laudos devem indicar também se Lívia consumiu algum tipo de substância, como álcool ou entorpecente. Os exames complementares necroscópico, toxicológico e sexológico devem apontar o que pode ter causado a ruptura na região genital de Lívia. Foi uma morte suspeita? O que SAMU encontrou? Os socorristas precisaram afastar a cama para realizar os procedimentos e conseguiram reanimá-la. Encontraram marcas de sangue no chão, em toalhas e no colchão. Essa ruptura no saco de Douglas teria sido causado por um objeto? Saco de Douglas é um nome dado a uma cavidade na parte baixa do abdômen, próxima à região genital. Especialistas explicam que a ocorrência de ruptura do fundo do saco vaginal é muito rara, mas quando ocorre, pode haver sangramento vaginal e no interior da cavidade abdominal. Dimas Cândido estaria ocultando algo? Ou foi uma fatalidade? Dimas detalhou tudo o que já tinha dito no registro da ocorrência e o jogador ainda teria deixado seu celular à disposição da delegada responsável pelo caso. Em sua opinião, esse caso foi um crime ou uma fatalidade? Dimas falou a verdade ou omitiu algo? Qual a verdadeira história desse caso? Advogado de Dimas afirma que ele não cometeu nenhum crime. Advogado da família da jovem diz que jogador do Corinthians mudou versão dos fatos. A família de jovem aguarda por respostas, já que afirmam que Lívia nunca apresentou problemas de saúde. O pai de Lívia chegou a falar que o jogador não demonstrou nenhuma compaixão e que ele não estava nem um pouco preocupado. O corpo de Lívia foi velado no dia 1º de fevereiro no cemitério Vila Alpina em São Paulo. Durante o funeral, familiares e amigos se despediram da jovem com 1 minuto de silêncio, cantaram um hino corintiano, time na qual era torcedor, e a aplaudiram. Comente sobre esse caso.